E o tema que trago na tarde de hoje, caro presidente e demais colegas, é sobre aquilo que o senador Flecha Ribeiro acabou de declinar, que a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, vai analisar daqui um pouco, para tentar encontrar um entendimento sobre a nova legislação da LDO. E eu vou trazer alguns parâmetros, uma breve análise sobre o que eu penso também em relação a isso. Eu defendo a tese de que devemos encontrar o caminho, mas nós não podemos esconder, nós não podemos colocar debaixo do tapete alguma coisa que para dizer ao Brasil que vamos fazer assim que está certo. Não. Vamos reconhecer que nós precisamos encontrar uma solução, mas temos que ser transparentes. Essa é uma breve análise que faço nessa tarde. Adentramos, senhor presidente, nessa semana em uma discussão da maior importância para o Brasil e que não pode ser conduzida com atropelo, com correria, muito menos com o uso de uma expressão que é o rolo compressor. Ao longo de minha vida, tenho repetido um adágio que levo como modelo: mais vale 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. É a melhor coisa que tem. É melhor 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. Refiro-me à proposta encaminhada pelo governo de alterar as regras do orçamento, excluindo da conta os investimentos do PAC e as desonerações fiscais concedidas, além do limite de 67 bilhões de reais já concedido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. A soma do PAC e das desonerações supera os 130 bilhões. Vamos jogar aberto, essa é a verdade. A manobra fiscal visa, evidentemente, cumprir a meta do superávit primário, em face de uma realidade bem distante disso. Até setembro, o déficit era superior a 15 bilhões de reais. Se a mudança for aprovada, eliminando o teto de abatimento, a conta vira e o governo fechará com superávit até superior à meta de 2,15% do PIB. O cenário demonstra inegável desequilíbrio na execução do orçamento. Ora, a LDO não pode ser uma peça de ficção. Vamos ser francos. Tem que representar a realidade. Se for uma peça de ficção, sob risco de subvertermos os desígnios da nossa Carta Magna. A lei é, antes de tudo, um guia que se impõe ao governo no estabelecimento de suas atividades, determinando o planejamento de longo prazo às ações públicas, de médio e longo prazo. Planejamento, aliás, é palavra de ordem quando se trata de orçamento financeiro. A lição é básica, conhecida por todos nós. Se ao longo do ano gastamos além do que deveríamos, sofremos consequências. Dívidas, juros e o adiamento de investimentos importantes para o ano seguinte, sem dúvida alguma. Guardadas as devidas proporções, com o governo federal repete-se a fórmula. O que se tenta, contudo, é uma espécie de uma manobra para retirar determinados gastos dessa conta, permitindo assim que ela feche no azul. Para coibir abusos da administração e execução orçamentária, foi criada há mais de uma década a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto vale para todos. Vale para o governo federal, estaduais e municipais. Inclusive, na lei, nos anos 90, quando votamos, eu participava aqui no Senado, no outro mandato,
a lei da responsabilidade fiscal. Tive a honra de participar nessa votação na época. Ao longo de sua existência, tem dado contribuição inestimável no resguardo das contas públicas, seja da União, estados e municípios. Mais ainda, traz sanções aos gestores que não tratam o orçamento com a responsabilidade que lhe é devida. Não podemos sofrer retrocessos e relegar o diploma legal e suas determinações a segundo plano. Note, nobres colegas, que em situações específicas a operação e debate pode se justificar. Ela pode, mas tem que explicar. Houve gastos emergenciais, políticas e ações precisaram ser executadas em função de relevante serviço público? Houve isso? Ou faltou seriedade com o planejamento e execução orçamentária por parte dos gestores? O que aconteceu? São perguntas que aguardam uma resposta adequada para que possamos, de forma consciente, decidir o encaminhamento mais adequado. Precisamos encontrar uma solução. Ou houve um racionamento no planejar, ou houve questões que não tinha como aguentar, ou houve uma hecatombe, ou houve condições que fizeram com que se gastasse mais ou menos, ou houve um setor para explicar que isso aconteceu, que nós precisamos abrir o jogo. Eu acho que a conversa franca é muito melhor do que nós assinarmos um balanço, nós do Congresso, endossarmos uma situação que não seja verdadeira. É a mesma coisa que assinarmos um cheque branco. Nós temos que ser realistas. Eu acho que o entendimento é a melhor saída que tem. O diálogo, mesmo que leve 2 horas, é melhor que 5 minutos de tiroteio. É isto que começou a comissão a discutir agora. É a melhor coisa que tem. Vamos conversar francamente e dizer à nação que vai ser feito dessa forma, ou encontrar um denominador para isso. Não defendo de maneira alguma um papel de oposição cega. E nunca foi meu comportamento nessa casa, nem o de Vossa Excelência e dos colegas. Repito, não defendo de maneira alguma um papel de oposição cega, de política do quanto pior, melhor. Não. Por outro lado, não posso não coaduno com a ideia da fidelidade canina de uma base de apoio parlamentar. Cegamente. Também não pode. Você não pode brigar com a consciência. Isso meu pai sempre dizia, briga com todo mundo. Mas não brigue com a sua consciência. Tem que jogar aberto, é o melhor que tem. Ser sincero. Há valores maiores em jogo, que são os interesses da nação, e esses devem ser discutidos em exaustão. A situação, eu vou finalizando, senhor presidente, a atuação de um agente político deve guiar-se, acima de tudo, pela defesa dessas demandas. Não podemos engolir no afogadilho uma proposta sem analisar a sua real utilidade, necessidade e urgência. Vamos discutir o que vai estar começando a ocorrer agora na comissão, com maturidade e responsabilidade, que é o melhor caminho para todos nós. Eu defendo essa tese, sempre enfrentei situações, mesmo quando no governo do meu estado, quem não tem enfrentado situações dessas, mas sempre procuramos dizer e nunca fugir daquele diálogo. É melhor 2 horas de debate do que 5 minutos de tiroteio. Afrontar, rasgar o regimento, coisa que o valha, não é a melhor saída para dizer que aconteceu isso, que está tudo certo. É conversar. Ninguém quer fazer com que aconteçam as coisas à revelia, mas vamos buscar o entendimento e vai sair.
E vai sair, eu tenho a consciência disso. Nós queremos, mas não encobrirmos alguma coisa para dizer, vou fechar o balanço, está certo, e dizer que não é. Se não fechou, vamos buscar o entendimento. Ou restabelecermos a CID, ou restabelecermos isso, ou a emissão de documentos e papéis para cobrirmos um vazio. Mas vamos jogar aberto. Não dê para fechar, nós desoneramos um setor da economia que era importante e essa desoneração faltou para fechar o balanço, nós reconhecemos isso, vamos dizer isso, para não sermos implicados. Eu acho que jogar aberto é a melhor coisa que vem. Quem jogar aberto merece castigo. Quem reconhecer a transparência é a melhor coisa que tem. Essas são as considerações que eu não pude deixar de trazer na tarde de hoje, senhor presidente e caros colegas. Muito obrigado. E pela tolerância também do tempo.